Bem-vindos ao nosso espaço. Um mergulho nas notícias mais interessantes do mercado local e internacional de pescados e aquicultura. Se gostar, curta e assine o canal. Aproveite! Caros espectadores e líderes do setor, bem-vindos ao nosso panorama semanal sobre o pulso do agronegócio marinho brasileiro. Nas últimas semanas, o setor de pescados viveu um turbilhão que, embora aparentemente resolvido, deixou cicatrizes profundas e expôs uma falha estrutural que necessita de atenção imediata: a crise de identidade regulatória da tilápia. Recentemente, a notícia dominante foi a suspensão da elaboração de uma lista controversa. Este documento, em sua essência, colocava a tilápia, o peixe mais cultivado do Brasil, responsável por mais de 60% da produção aquícola nacional, no mesmo patamar de preocupação que espécies comprovadamente invasoras e de alto risco ambiental, como o javali. A reação da indústria foi instantânea e violenta, culminando na intervenção governamental para suspender temporariamente a publicação. Ora, a suspensão foi uma vitória tática, um alívio imediato contra uma ameaça que poderia ter desorganizado toda a cadeia produtiva, desde o pequeno produtor até os grandes frigoríficos exportadores. O temor era palpável: restrições de manejo, dificuldade de obtenção de crédito e, pior, a contaminação da imagem do produto no mercado consumidor, sugerindo que uma proteína de alta qualidade e sustentabilidade controlada era, de alguma forma, análoga a uma praga agrícola. No entanto, focar apenas na suspensão é ignorar o incêndio que ainda arde sob as cinzas. O que permitiu que tal comparação chegasse à mesa de regulamentação? A resposta reside na ambiguidade legal e na falta de uma carta de identidade institucional clara para a aquicultura brasileira. O agronegócio marinho, especialmente a piscicultura de água doce, cresceu exponencialmente nos últimos 20 anos, muitas vezes à frente da capacidade regulatória do Estado. A tilápia, sendo uma espécie exótica introduzida, sempre carregou um risco inerente, mas seu manejo em sistemas controlados e semi-intensivos a diferencia radicalmente de uma espécie selvagem e devastadora como o javali. O cerne do problema é a classificação. O setor necessita que o Ministério da Pesca e Aquicultura, MPA, em diálogo com os órgãos ambientais, estabeleça de forma inequívoca o estatuto regulatório das espécies de produção consolidadas. A tilápia precisa de um registro civil que reconheça seu valor econômico, seu controle de biossegurança e seu papel central na segurança alimentar brasileira, separando-a de forma permanente de qualquer lista de espécies com potencial invasor descontrolado. O investidor, seja ele um grande fundo ou o produtor familiar, exige previsibilidade. Quando um ativo de produção de bilhões de reais pode ser reclassificado da noite para o dia como uma ameaça ambiental, o fluxo de capital simplesmente congela. O risco percebido de uma nova restrição, apelidado internamente de risco javali, é tão destrutivo quanto a própria restrição em vigor. Basta olharmos para o exemplo de países vizinhos. O setor pesqueiro peruano, mencionado em notícias recentes, demonstra uma coordenação mais consolidada entre volume de produção e regulamentação industrial. Embora o Peru seja mais focado na pesca extrativa de larga escala, a clareza institucional sobre as espécies prioritárias e as regras de manejo contribui para a confiança do mercado global. No Brasil, apesar dos avanços regulatórios que o MPA tem buscado apresentar, este episódio da tilápia reforça a percepção de que a burocracia interna e a falta de alinhamento interministerial ainda podem sobrepor-se à lógica produtiva. A tilápia é o nosso ouro branco da água doce. Sua produção gera empregos, movimenta a economia regional e supre a demanda interna por proteína barata e acessível. A suspensão da lista não encerra a discussão, ela apenas concede um tempo precioso para que o setor e o governo utilizem este incidente como catalisador. É o momento de forjar um marco regulatório que não apenas permita o crescimento, mas que o blinde contra interpretações ambíguas e comparações descabidas.
O futuro da aquicultura brasileira passa pela capacidade de transformar a atual fragilidade regulatória em solidez jurídica. Precisamos de uma política que garanta que a tilapicultura, uma atividade de controle zootécnico e sanitário reconhecido, não seja mais refém do medo da caneta burocrática. A Pescaria Importadora traz para você as melhores notícias e os melhores pescados. Para saber mais, visite nosso site em pescariaimportação.com ou entre em contato pelo WhatsApp. Para mais informações e links, confira a descrição deste vídeo. Não se esqueça de curtir e se inscrever no canal para mais novidades do mundo dos pescados.